Podcast. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro, eu sou arquiteto e urbanista, sou ilustrador também, moro aqui em Contagem e hoje eu trabalho como arquiteto pela Prefeitura de Belo Horizonte, né? O podcast As Pracinhas, ele é uma vontade minha, né, já de um certo tempo, de promover um espaço para poder conversar sobre espaços públicos, principalmente praças, parques, né, e locais que permitam a apropriação pública. E ele vem também um pouco da minha experiência como arquiteto que planeja e desenvolve projetos para espaços públicos e da minha experiência também, né, como pai, como esposo, de estar visitando esses espaços e ver como é que a gente se apropria deles. Eu, quando cheguei em Belo Horizonte, eu tive algumas surpresas, né? Porque eu fui direcionado para uma área em que eu estaria trabalhando com projetos de espaços públicos e eu comecei a ter contato com esses espaços e comecei a entender que eles eram um pouco diferentes da cidade da onde eu residia anteriormente, que era o Rio de Janeiro. E vi que os espaços trazem diversas peculiaridades, especificidades que têm a ver com o povo mineiro, né, com o povo belo-horizontino. Eu aprendi bastante, né, vi que existem diversas possibilidades que são importantes na hora que você abordar os espaços públicos. Foi um aprendizado importante, né? E à medida que eu pude ter essa leitura, né, dos espaços públicos de Belo Horizonte, eu começava até a refletir sobre os espaços da minha cidade de origem, Rio de Janeiro, né, algumas coisas que em Belo Horizonte eram possíveis e no Rio de Janeiro não eram, e coisas que no Rio de Janeiro aconteciam e que em Belo Horizonte não estavam presentes. Então acabou que na minha cabeça sempre tem um ciclo de diálogo, né, entre esses espaços, tanto no Rio quanto em Belo Horizonte sempre, né, quando eu volto ao Rio, quando eu volto para Belo Horizonte também. Eu fico bem feliz por ter tido essa oportunidade. Nesse episódio, eu resolvi falar um pouco sobre a Praça 1º de Maio. A Praça 1º de Maio é uma praça localizada no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e era a praça que ficava lindeira à casa dos meus pais, onde eu morava quando eu morava no Rio de Janeiro. Ela traz bastante recordações, ele é um espaço significativo para a minha formação enquanto pessoa, também enquanto arquiteto. Então, eu resolvi fazer esse primeiro episódio falando um pouco dela. E há alguns anos atrás, acho que em 2016, eu escrevi uma série de artigos sobre a Praça 1º de Maio. E aí eu vou estar até utilizando um pouco do que eu escrevi naqueles artigos para poder estar falando com vocês aqui agora. Bom, vamos falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, né? Onde está localizada essa praça. O Rio de Janeiro é uma cidade que está localizada na região sudeste do Brasil. E ela está dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Lógico. E ela é uma cidade que tem uma formação muito característica pela questão de ela estar lindeira ao mar e de ter uma série de montanhas e de planícies que conformam um espaço muito linear da cidade. É diferente de outras cidades que às vezes você tem uma organização do espaço urbano de maneira concêntrica, né? Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que tem uma organização mais concêntrica. O Rio de Janeiro possui uma formação muito linear, né? Você tem o mar de um lado, você tem as montanhas que também vão criando barreiras ao longo da cidade, vão criando também outros espaços. Então,
o modo como os espaços públicos foram distribuídos no Rio de Janeiro, né, é um capítulo à parte, que você tem muitos espaços públicos distribuídos pela cidade, e eles são elementos da infraestrutura urbana que tentam atender justamente essa questão do espaço de lazer e da apropriação dos espaços públicos. Então, no Rio de Janeiro, você tem várias regiões administrativas, né? E zonas também. Então, a Zona Oeste, que é uma parte da cidade, ela contempla diversas regiões administrativas. Uma delas, né, é a região administrativa, acho que, de Bangu. E dentro dessa região administrativa tem vários bairros, inclusive o bairro de Bangu, que é um bairro que é bem distante do centro da cidade, mais ou menos uns 50 quilômetros do centro, né? E ele é um bairro que é muito lembrado por conta dos presídios, né? De Jericinó. Acaba que as matérias nos jornais trazem sempre esse lado do bairro, né? Mas anteriormente ele foi muito conhecido pela questão da fábrica de tecidos, a fábrica Bangu, e por conta também, né, do futebol, por conta do Castor de Andrade. Então o bairro, né, de uma certa forma, ele tem algumas referências que tocam na cabeça das pessoas quando fala sobre o bairro de Bangu. Mas ele foi um bairro que foi planejado, né? Ele teve uma estrutura de planejamento em função da fábrica. Então a gente tem, né, a fábrica se instalando no bairro de Bangu e ocupando o espaço que anteriormente foi a fazenda do Bangu. E traz uma orientação de planejamento para o bairro, com quadras retangulares e com elementos importantes da infraestrutura urbana. Traz uma praça no centro do bairro, traz um pequeno pomar, traz a igreja, né, que é um elemento importante de congregação, né, e de fé das pessoas, tem um pequeno cassino. Então ele vem muito com essa lógica positivista, né, do início do século passado, de tentar trazer ordem para o território e orientar as pessoas ao trabalho, né? Então o bairro de Bangu ele nasce a partir dessa premissa, né, de ser um bairro organizado, planejado, né, e esses elementos de infraestrutura básica do bairro, né, trouxeram um pouco desse tom para aquela localidade. Em paralelo, a gente tem no centro, né, diversos projetos de ordenação urbana, né, e de retirada de cortiços do centro da cidade. Então, a mais importante, né, era justamente esse discurso que havia tanto no plano nacional e no plano municipal, e acabava reforçando essas intervenções locais. E junto com essa infraestrutura, né, da fábrica, você também tem a chegada de uma estação de trem que faz essa ligação, né, do bairro com o restante dos outros bairros ali da Zona Oeste, e também liga com outros bairros da Zona Norte e o centro. Então a estação ela acaba sendo também a estação de trem passa a ser um elemento icônico, e a conformação, né, dessa estrutura do bairro, ela acaba demandando diversas praças que vão se distribuindo ao longo do bairro, e uma delas é a Praça 1º de Maio, né? Quando a gente fala da Praça 1º de Maio, é interessante, e eu falo isso um pouco nos artigos que eu escrevi, né, para o Medium, com relação à questão, né, de como ela foi uma praça que foi pensada com um desenho, como é que eu posso dizer, um desenho original francês, né, que traz uma certa organização, né, um desenho mais tenta organizar, tenta trazer um pouco da definição do que são os jardins, o que são as áreas de circulação, a questão de uma certa regularidade no desenho, e acaba
que ao longo dos anos, essa conformação ela vai se alterando, né, até em função das necessidades que o bairro vai tendo. Então, inicialmente, a gente tem esse desenho, né, que se divide em duas partes. Eu vou estar deixando um link do Google Maps com a localização da praça, e vou estar também deixando a série de artigos que fizeram parte desse meu trabalho de avaliação da Praça 1º de Maio. Trazem fotos, desenhos e até projetos antigos da praça. Mas falando aqui, né, a gente tem essa conformação que é dividida pela Estrada de Santa Cruz, que é uma importante avenida que passa por dentro do bairro. E à medida que o tempo vai passando, né, a praça ela vai sendo demandada de um desenho um pouco mais moderno. E ele precisa, né, de ter vamos dizer assim, uma conformação do sistema viário que permita, né, que hajam mais movimentos no entorno da praça. Então a praça ela é recortada para poder fazer esses elementos viários, e ela vai mudando, né? Ela vai mudando, ela vai dando mais espaço. Ela tinha um certo espaço, ela vai dando mais espaço para esses elementos do sistema viário, né? E ela também, né, acaba sendo um elemento de suporte para alguns equipamentos que tem no entorno, né? A gente tem mais duas escolas de ensino fundamental, a Henrique de Magalhães e a Antônio Austragésilo, que utilizam das quadras e dos equipamentos esportivos que tem na praça para poder fazer atividades, né, com relação à atividade de educação física para os seus alunos. Então a praça era muito utilizada até além da população, né, por essas escolas. É interessante pensar, né, que um equipamento de espaço público, né, ele possa dialogar, né, com outros equipamentos da estrutura urbana, e que isso favoreça que esses espaços sejam sempre bem ocupados pela população, e que a população se relacione com esse espaço sempre, né? À medida que, tipo assim, as escolas deixam de utilizar a praça, através da inserção das suas quadras internas, né, dentro do próprio limite do equipamento escolar, a gente tem um enfraquecimento dessa relação. Uma coisa que é interessante também citar, né, isso é uma lembrança que eu tenho desde criança, é que a praça era utilizada muito para eventos do Dia do Trabalhador. A gente tem registros, né, de Brizola e de outros políticos na década de 70, na década de 80, utilizando a praça para poder fazer os seus comícios políticos. E além disso, né, você sempre tinha uma festa do trabalhador, onde o PDT e o PT acabavam trazendo um evento para a praça e chamavam bastante a população para poder participar. Então, é lógico que isso aconteceu durante um determinado momento, e depois, com a não realização desses eventos, né, a população ela também passou a utilizar menos o espaço. Eu tenho bastante lembranças afetivas da praça, mas eu acho que é interessante falar sobre isso para a gente poder culminar num momento de transformação muito grande que aconteceu com ela. Eu lembro, as primeiras lembranças que eu tenho de utilizar a praça, meu pai levando a gente lá, e a gente sempre jogava muita bola, né? A praça tinha muitos espaços gramados, e tinha até uma quadra de society grande, né, que o pessoal também jogava bola, mas ela era numa praça que tinha no seu desenho, né, pelo menos no tipo de revestimento, revestimentos muito simples. A maior parte da praça era saibro e tinha jardins que eram gramados, e era uma grama robusta, né, que aguentava pisoteio. Então a gente sempre estava jogando bola por lá, né, no espaço de grama. E o fato de você ter esses espaços gramados, né, permitiam que as pessoas pudessem utilizar esse espaço, né, para poder também descansar, para poder jogar bola, né. A praça também tinha um playground infantil bem modesto,
que as crianças utilizavam bastante. E a praça, ela tinha também umas 2 mesas de ping-pong. É interessante que um equipamento que estava num bairro popular tivesse esse tipo de possibilidade, né? E eu lembro que a gente sempre estava jogando ping-pong na praça. Tinha uma venda na praça, eu acho que era o seu Chico que vendia as bolas de ping-pong pra gente. E a gente sempre estava comprando bola de ping-pong com ele. A mesa, ela era uma mesa de concreto, então a gente usava uma madeira para servir de rede. E interessante que no espaço onde a gente ficava para poder jogar, pelo constante uso, né, você tinha até uma certa escariação do próprio piso de saibro. Era um pouco mais baixo em função da movimentação e do uso que era utilizado ali. É até uma coisa interessante, né, porque como é um espaço onde você está se movimentando bastante, né, isso é uma coisa possível de acontecer. Então eu jogava com meu irmão, jogava com os colegas e era bem fácil, né? Era só você ter uma raquete, um par de raquetes ping-pong e uma bolinha, e a madeira geralmente estava debaixo da mesa, né? Quem jogasse pegava, colocava em cima da mesa e depois colocava ela por debaixo também. Então eu lembro das 2 mesas, em determinado momento, as 2 mesas estarem ocupadas, muita gente jogando. Então acho que é um uso bem bacana, né? Acaba que essa mesa trouxe bastante lembrança, né, para mim, para o meu irmão. Era uma coisa que, se hoje eu sou uma pessoa que se interessa um pouco por tênis de mesa, né, pelos jogadores e tudo mais, é muito em função dessa experiência que eu tive na praça. E eu utilizava mais a parte da praça que estava mais próxima da minha casa. Havia uma outra parte da praça que inicialmente, né, ela também tinha um outro playground, né, tipo assim, como a Avenida Santa Cruz, né, ela separava a praça em 2, tinha uma parte que atendia uma outra parte do bairro. E nessa outra parte eu ia menos, mas essa parte também tinha uma quadra, tinha um playground infantil e tinha uma área gramada. Era meio que repetia o programa da primeira parte, perto da minha casa. Só que nessa parte eu acho que não tinha as tais mesas de ping-pong. Era uma praça muito arborizada, né? Com mesas de damas, que foi ao longo do tempo, ela foi se alterando em função das demandas locais e até em função de projetos que a prefeitura entendia como adequados para a praça. Depois de um certo tempo colocaram um coreto, né? Não era bem um coreto, mas era mais uma área para as pessoas poderem se apresentar. E nessa avenida, né, tinha um ponto de ônibus, tanto de um lado quanto do outro, que permitiam que as pessoas de longe pudessem acessar a praça. Posteriormente, a prefeitura, na época do César Maia, ela começou a fazer um programa de lonas culturais pela cidade toda. E foi um programa bem interessante, né? Porque quando você queria ver alguma peça de teatro ou você queria ver algum tipo de apresentação, a Zona Oeste e a Zona Norte eram áreas que tinham bem poucos equipamentos para poder fornecer isso para a população. E com preços acessíveis, né? Havia a questão da distância. Então, as pessoas tinham mais dificuldade para poder acessar espetáculos, shows e outras coisas em função dessa distância e por conta da infraestrutura instalada. Então, a lona cultural era um equipamento de bem baixo custo para você poder fazer a implementação, que era uma lona mesmo, e ela tinha uma estrutura de bilheteria, arquibancadas também de maneira bem simples, em que ela conformava uma lona onde as pessoas pudessem se apresentar no meio, tanto bandas, peças teatrais, peças de comédias. Então, durante muito tempo, a lona ela acabou trazendo um burburinho para a Praça 1º de Maio e acabava que as pessoas iam para a lona, mas também utilizavam o espaço da praça. Ela acabou utilizando parte do espaço da Praça 1º de Maio, que não estava perto da minha casa. E eu, geralmente, sou muito cético com relação à implementação de equipamentos em espaços públicos, sabe? Eu acho que
por exemplo, hospitais, escolas ou até centros de saúde, né? Locais de atendimento. Eu entendo que a prefeitura ela deve se esforçar para tentar utilizar áreas que estão mais bem mais bem, vamos dizer assim, estruturadas do ponto de vista da acessibilidade, né? E de preferência utilizar terrenos do parcelamento que não sejam espaços públicos, mas que sejam até imóveis que estejam sendo subutilizados para poder fazer a implementação desses equipamentos, né? Por exemplo, terrenos vagos. Mas o que acontece muito é que as pessoas, os gestores, né? Eles tentam fazer a implementação desses equipamentos de uma maneira mais ligeira, né? mais célere. E o jeito fácil e rápido de você fazer isso é você ocupar uma praça. Você ir e encontrar instrumentos dentro da legislação urbanística, dentro do regramento urbanístico, para que esses espaços sejam utilizados. Tem municípios que têm restrições com relação a isso, mas outros acabam encontrando os atalhos para poder fazer isso. Mas aí, com relação à lona, eu acho que é um bom exemplo, sabe, de implementação de equipamento. Que ela utilizou um espaço que estava meio ocioso nessa parte da praça, e era um uso que se relacionava com o espaço público da praça, porque as pessoas utilizavam a praça e é lógico, né? A lona atraía muita gente. O meu primo Rodrigo, da banda Falciforme, tocou um tanto de vezes lá. E geralmente quando tinha os espetáculos na lona, eram espetáculos que atraíam mais gente do que cabia na lona. Então as pessoas ficavam dentro da lona, ficavam fora da lona. E como o acesso era gratuito, né, para a maior parte dos espetáculos, era uma coisa boa, porque as pessoas podiam entrar e sair a hora que elas quisessem, ver o espetáculo que elas quisessem, e os artistas, de uma certa forma, poderiam divulgar um pouco o seu trabalho. E aí, quer dizer, em alguns momentos eles faziam o trabalho nesse dia gratuito, em outros dias eles faziam uma apresentação que cobrava algum tipo de entrada. Então a lona serviu para impulsionar muita gente, inicialmente, da cena local. E é lógico, né? Tipo assim, não era tudo maravilha, mas era uma coisa muito bacana que acontecia na Praça 1º de Maio, em função da implementação desse equipamento. Bom, deixa eu tentar lembrar de alguma coisa. Tinha muitos vendedores ambulantes. Minha família mesmo vendeu coisas na praça. Minha mãe vendia maçã do amor, minha tia Elza vendia batata frita, muita batata frita naquela praça, né? Então a praça era utilizada de maneira muito informal, né? As pessoas se apropriavam bastante do espaço num determinado momento. Teve um certo momento, né? Acho que no início dos anos 2000, que a praça passou a ser menos utilizada. E a administração que veio posteriormente, a administração César Maia, foi a gestão do Eduardo Paes, um pouco depois. E ele trouxe, né, muito essa pegada, né, de implementar UPAs e outros equipamentos de saúde, né, de atendimento mais próximo, local. E ele fazia justamente isso que eu acho que é muito complicado. Ele pegava uma parte da praça e implementava o equipamento. E geralmente era um equipamento de estrutura metálica, de maneira mais... pudesse ser removido de maneira mais flexível. Só que o que acontece? Ele ocupava esses espaços da praça e trazia um certo prejuízo para esse desenho, para essa ocupação. Em vez dele tentar fazer uma coisa mais estruturada, né, que promovesse um equipamento de longo prazo e que não fosse limitado pelo espaço público da praça, né, ele acabava fazendo isso porque era muito mais rápido. E ele conseguia fazer as inaugurações e ter o capital político em função disso. Na Praça 1º de Maio, ele acabou pegando a porção, né, uma das porções da praça, a porção que era mais próximo da nossa casa, e ele acabou trazendo o Hospital da Mulher, que é um equipamento mais estruturado, né, e que era uma demanda da região, né, com relação à questão do atendimento
para partos e para atendimento da saúde da mulher. O equipamento é um equipamento muito importante, mas ele acabou com metade da Praça 1º de Maio. E basicamente ele consumiu o espaço todo da praça e retirando, né, os espaços de uma quadra inteira, as quadras de ping-pong, do playground infantil, e deixando o bairro com uma lacuna, né, que por mais que você tivesse a outra porção sem a alteração, mas grande parte da praça ela foi removida. E eu sempre faço uma crítica com relação a isso, porque eu acho que o Hospital da Mulher tinha que realmente ser implementado no bairro, sabe? Em um lugar com bastante acessibilidade, mas que fosse de uma maneira em que a prefeitura fizesse isso sem a remoção do espaço público. Que ela efetivamente pudesse ter um custo ou tentar ver um terreno que estivesse mal utilizado dentro do bairro para poder fazer a implantação. Isso é uma crítica que eu faço não só ao Rio de Janeiro, mas a outras prefeituras que acabam implementando seus equipamentos, né, por esse modo mais fácil. E a praça, né, como ela já tinha tido um pouco mais de abandono, né, em função de uma mais baixa utilização, e também acabava que ela estava sendo muito utilizada por pessoas em situação de rua, as pessoas do bairro abraçaram a ideia do hospital de uma maneira vamos dizer assim, forte. Eu acho que o que aconteceu? Quando você faz a instalação do hospital, o hospital, a praça servia como uma maneira de atravessamento para algumas ruas que estavam ali no entorno da praça. Então o hospital ele acaba impedindo a circulação das pessoas por esse atravessamento. O hospital ele acabou criando uma área residual entre as residências e o fundo do hospital. Tinha gente que jogava lixo ou bota fora nos logradouros ali perto. E ainda tinha uma outra questão, né? O hospital ele acabou criando essa área residual justamente num ponto onde as pessoas faziam a travessia para o outro lado do bairro. Que se a gente olhar o Google Maps, a Praça 1º de Maio ela é lindeira à linha férrea e nesse ponto que ela é lindeira à linha férrea tem um viaduto que permite o atravessamento de veículos e também de pessoas. Havia uma escada, né, para você poder subir e fazer a travessia do viaduto, e os veículos também faziam a travessia, né? Então as pessoas que circulavam a pé e utilizavam essas escadas para poder fazer a travessia para o outro lado do bairro, elas tiveram que ter uma rota diferente, elas tiveram que passar por essa área residual, por essa área confinada entre residências e o fundo do hospital. Então, com certeza, né, essa conformação trazia uma insegurança maior, né, porque você tinha uma fachada que não dialogava com o entorno, e do outro lado, né, você tinha as residências, mas efetivamente, né, aquelas pessoas daquelas residências também estariam prejudicadas em função dessa área residual criada pela inserção do hospital. Então tem uma série de conflitos, né, que o hospital trouxe e que nem no projeto do hospital o pessoal pensou nisso, de como o hospital poderia se integrar melhor àquela localidade e como é que ele poderia não trazer tanto impacto, né? Poderia ser um hospital que não ocupasse do jeito que ele ocupou e pudesse ter ainda alguns espaços de apropriação pública. Mas ele realmente ocupa de uma maneira muito questionável, né? E eu falo novamente, eu não sou contra o hospital, acho que o equipamento é mega importante para o bairro, mas eu sou muito contrário, né, essa coisa de você avançar para dentro dos espaços públicos com a implantação desses equipamentos sem muito planejamento e acaba que você, aos poucos, você vai minando a infraestrutura de lugares onde você já tem pouca infraestrutura de espaço público, né? Se você for olhar a zona sul do Rio, né, você tem muitos espaços públicos com uma apropriação intensa e com uma manutenção bacana, e esse tipo de coisa acontece menos, né? Esses espaços são mais preservados.
né? Enquanto na Zona Oeste esses espaços acabam sendo depósitos para esses equipamentos. E eu digo, né? Eu acho que eu não sou contra os equipamentos em si, mas eu acho que eles têm que ser inseridos dentro dessas localidades com uma atenção maior. Bom, eu acho que a praça, do jeito que ela está hoje, ela demanda de uma reestruturação, né, em função dessas ações que aconteceram ao longo do tempo, tanto das intervenções viárias, foram implantados viadutos lindeiros à praça, foram implantadas outras questões viárias que acabam trazendo questões que devem ser solucionadas. Eu acho que é importante a gente valorizar os espaços públicos, né, com a possibilidade de reforma, até de reorganização desses espaços para a dinâmica atual, evitando esses equipamentos que não tem nada a ver com os espaços, né? Eu acho que isso é uma coisa mega importante. Permitir a apropriação da população, seja para o comércio informal, né? E também, né, fazer com que essas intervenções de melhoria desses espaços sejam intervenções que efetivamente tenham participação da população na definição do programa, na definição das estratégias de apropriação desses espaços. Eu acho que é muito difícil, né, você fazer os espaços públicos serem apropriados sem que você pergunte ou você traga a população para poder construir a lógica desses espaços, para que elas venham a se apropriar. Né? E até associações de bairro, pequeno comércio, né? Todas essas pessoas e empreendedores, né, que estão atuando ali no entorno daquele espaço público, eles venham a, de uma certa forma, contribuir com esse novo redesenho ou com essa reforma que venha a ser feita. Hoje eu acho que a Praça 1º de Maio precisa de reforma, né? Ou precisa de uma reavaliação do seu desenho para que venha a trazer um equipamento que converse mais com a população local. Isso acaba agregando, né, no sentido da manutenção daquele espaço. Quando a população ela vai se afastando desses espaços, existe uma fragilidade maior com relação à questão da manutenção destes. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente poder falar. Eu esqueci de falar uma coisa no início, né? Bangu é um bairro muito quente. Então, as praças, né, os espaços públicos, eles atuam como zonas vamos dizer assim, de uma proteção ambiental para as pessoas que moram no bairro. Né? Esses espaços deveriam ser mais arborizados, mais sombreados e também ter o elemento de água mais presente para que as pessoas se sintam que esses espaços sejam interessantes para que elas venham a se apropriar nos dias mais quentes. Praticamente é difícil você ver um dia mais fresco em Bangu, um dia mais, né, eu nem digo gelado, mas um pouco mais fresco em Bangu, porque é um bairro que está conformado entre montanhas, né, tem o maciço da Pedra Branca e o maciço de Jericinó, que meio que confinam o ar dessa região toda, né, Bangu, os bairros lindeiros, e é tudo muito quente, o ar não circula e quando faz calor, o calor fica mais quente. Então a questão da água e da sombra através da arborização é uma coisa que o bairro tem que adotar como medida prioritária, né? Até para a questão do conforto ambiental e para a saúde das pessoas que moram ali. Bom, pessoal, eu acho que eu já falei bastante, né? Foi meio bagunçado, eu sei, mas meu sentimento pela Praça de 1º de Maio é o que me motiva, né, a ser um profissional que que desenvolve projetos para espaços públicos, para praças, para parques, né, essa questão de que são espaços que permitem com que, às vezes, as pessoas que têm pouco espaço dentro de casa, né, você vai ver os apartamentos, né, e a produção que vem do mercado com espaços mais diminutos, né, e aí acaba que esses espaços públicos são a possibilidade de você ter uma experiência que seja diferente dessa experiência de apartamento. Né? Então é importante que a gente amplie, né, a possibilidade dos espaços públicos e que eles sejam mais acessíveis e que sejam mais diversos e que tenham a possibilidade das pessoas se ligarem com eles, né? Eles passarem a ser parte do cotidiano da vida dessas pessoas.
Então a Praça 1º de Maio, ela me remete muito a isso, né? Porque durante a época que a gente era criança, eu, meu pai e meus irmãos, a gente utilizava muito a praça, né? Ela era um espaço mais tranquilo, com esses equipamentos básicos para a gente poder se divertir e fazer essa diversão em família. Então acho que hoje a gente tem um cenário de muita violência e de muito abandono, mas esse abandono ele é parte nosso, né? Da gente abandonar esses espaços e da gente abandonar a possibilidade da gente vir a utilizar mais os espaços públicos, né? Então eu sou muito favorável, né, a que a gente faça tenha uma atitude, né, de ocupar esses espaços. E se eles não estão adequados da maneira que a gente entende que eles deveriam estar adequados, a gente pautar isso como prioridade, né? Porque tem tantas pautas, né? Tem saúde, educação, segurança, mas uma pauta também muito importante é a possibilidade da gente utilizar a cidade, ter o direito à cidade e ter direito a esses espaços também, né? E é lógico, as outras políticas vão estar auxiliando nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que ser uma pauta que deve ser colocada. Bom, nesse primeiro episódio eu falei sozinho, talvez em outros eu venha falar sozinho, eu vou estar sempre tentando destacar uma praça, ou algum espaço público, um parque, ou alguma rua que tenha uma característica de apropriação como uma praça, né? Não é um podcast limitado, mas eu vou tentar trazer outras pessoas para elas falarem um pouco sobre espaços públicos que tenham afetado a vida delas ou que afetam a vida delas atualmente, né? Que são espaços que são significativos para elas, para falar e também para mais ouvir, né, essas pessoas, e a gente também de uma certa forma compartilhar essas experiências e reforçar, né, a possibilidade da gente pautar mais os espaços públicos como espaços importantes, espaços de congregação, espaços de apropriação, né? Então eu vou estar fazendo convites e também vou estar também falando muito sozinho, porque tem alguns espaços que eu quero destacar, que acho que vale a pena e vou dar uma estudada para isso. Estou pensando na frequência do podcast ser uma frequência mensal, né? Eu sei que é um tempo longo para você ouvir de um podcast para outro, né? Geralmente as pessoas fazem podcasts semanais, mas não dá para fazer um podcast semanal sem ter ajuda, né? Sem ter uma pessoa para editar, sem ter pessoas para poder divulgar o trabalho, para poder fazer as outras atividades que tem para poder fazer um trabalho desse. Então, eu acho que apesar da frequência mensal ser uma frequência que não é muito ambiciosa, mas ela é uma frequência que é mais possível pro escopo de coisas que ultimamente eu estou fazendo e até por conta das pessoas que estão envolvidas, que sou só eu, né, nesse podcast. Então espero que essa reflexão, né, e essa história que eu contei aqui tenha agradado vocês. Eu deixo aqui o recado para vocês poderem sair mais de casa, utilizar esses espaços públicos, né, e sempre estarem atentas em discussões que falam sobre espaços públicos, pautar a possibilidade de participar quando for possível. Mas a melhor coisa é você sair de casa e usar, entendeu? Porque quanto mais gente tem no espaço público, né, a gente consegue ver que ele é um espaço demandado, ele é um espaço querido, e a gente consegue gerar uma discussão de melhoria, né, e de proteção desses espaços. Bom, eu agradeço a todos aqui que ouviram, né, esse podcast. Vou deixando um abraço para vocês e espero que vocês fiquem bem.
Editado por Mauro César.